muitos teólogos, escatólogos, né, que tem estudo amplo, né, fala que Deus só tem anjos, mas eu vi com esses dois olhos que Jesus me deu para enxergar muito bem, num desses arrebatamentos, umas mulheres guardiãs daquele portão leste. Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos estar desconstruindo mais uma heresia fabricada por hereges aqui na plataforma. Mais uma heresia da irmã Nadir. Quando ela declara aqui num desses arrebatamentos, numa dessas experiências que ela teve, ela viu no céu mulheres guardiãs. Em outras palavras, anjas. E pasme você, ela está usando essa suposta experiência para tentar, de alguma forma, confirmar a chamada ministerial para o pastorado feminino. Ela chega até a argumentar esta hipótese de que, se Deus tem anjas no céu, então por que ele não poderia ter pastoras na terra? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque muita coisa eu tenho para falar para você. Audio Jungle. Antes de começar a falar alguma coisa, eu quero dizer a você que é novo aqui, que a proposta desse canal é desconstruir inovações, modismos, heresias e hereges aqui na plataforma. Pessoas que estão promovendo um outro evangelho que não é o de Cristo, contaminando a mente de muita gente, fazendo com que pessoas vivam um evangelho completamente torcido da realidade. Então, a proposta nossa é informar a você que existe um outro evangelho circulando, que não é o de Cristo. Eu uso essas referências aqui na plataforma, nos meus vídeos, para mostrar essa realidade a você. Tá certo? Eu uso essas pessoas para mostrar esta realidade a você de que, de fato, existe um outro evangelho circulando na internet e que você precisa tomar cuidado com isso. Só para você ter uma ideia, esta auto-intitulada pastora aqui, ela trouxe esse tipo de ensinamento extra-bíblico, tentando, por meio desse ensinamento extra-bíblico, à base de experiências e abduções alienígenas, empurrar de goela abaixo na mente dos seus ouvintes algo que não aparece nas Escrituras. Não existe base bíblica alguma para o que esta mulher vai afirmar aí agora. Dê uma olhadinha e tire suas próprias conclusões no vídeo que você vai acabar de ver comigo. Vamos analisar. Muitos teólogos, escatólogos, né, que tem estudo amplo, né, fala que Deus só tem anjos, mas eu vi com esses dois olhos que Jesus me deu para enxergar muito bem, num desses arrebatamentos, umas mulheres guardiãs daquele portão leste. Veja, ela começa a argumentação à base de experiência, Bíblia, nada. Isso tudo aí é uma experiência que ela diz que teve um arrebatamento de sentidos até o céu, e lá no céu ela viu mulheres, anjas, mulheres que guardavam o portão leste do céu. E ela vai usar essa argumentação aí para sustentar o pastorado feminino. Presta atenção, vamos lá.
Jesus estava ali comigo, eu fui com o anjo e fui ao portão pelos anjos, chegou lá, o anjo me deixou e veio Jesus ao meu encontro. Eu não entrei dentro do céu. Tá vendo? E até aí eu já achei estranho, e até as escrituras ainda diz assim, ficarão de fora. Ora, se a senhora não entrou no céu, a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, feiticeiros, roubadores e todos aqueles que praticam a iniquidade. Cuidado aí, Nadir. Eu fiquei do lado de fora e tinha umas árvores. Do lado de fora não é como as árvores aqui da terra. Muitas árvores estavam ali, plantadas, lindas, maravilhosas. E ali... Você veja que ela fala com uma prepotência absurda. Como se a experiência dela tivesse o mesmo pé de igualdade das escrituras. Eu vi aquelas mulheres voando, eram umas mulheres muito lindas, todas feitas como um cristal transparente. Os seus cabelos, seus vestidos, seus pés. Seus olhos eram enormes, eram uns olhos muito lindos, enormes, captava tudo. É impressionante. Às vezes, as comparações que ela faz me lembra muito aqueles personagens de histórias de ficção científica, os extraterrestres, né? A boca pequena, o nariz bem perfilado, as faces como de um pêssego, os cabelos vinham até os quadris, tudo esvoaçante, era como fosse um cristal líquido, eu não sei explicar. Porque as coisas de Deus nos fogem da razão aqui na terra, porque é inefáveis, é inexplicáveis. E eu ficava extasiado olhando para aquelas mulheres voando. Elas não tinham asas, não vi asa nelas, mas elas voavam. E Jesus olhou para mim e disse: tu sabe o nome delas? E eu lhe disse: não, Senhor, eu não sei. Tu sabe. O Senhor disse: o nome dessas mulheres, elas se chamam vigilantes e intocáveis. Era o nome daquelas mulheres na linguagem do céu. E elas guardavam os portões. Realmente Deus não faz acepção de pessoas. Eram mulheres com direito a seios, cintura bem afinadas, corpo de mulheres lindas, mas que a roupa dela não lembrava sensualidade, nem era o sexo. Lembrava muito santidade, coisa linda do Senhor, inexplicável. E o Senhor... Aqui ela surta, né, nessa parte aí, quando ela fala sobre a vestimenta dessas supostas mulheres guardiãs do Portão Leste. Ela quer até, de certa forma, indiretamente falar sobre a questão das vestimentas santas, que não aparentam sexualidade, ou aparentam ser sexy, no caso, né? Então ela quer, de certa forma, indiretamente, dar uma lapada nas pessoas que se portam, às vezes, de forma sexy na igreja. É uma mentalidade impressionante desse povo. O Senhor me trouxe de volta para casa e me disse: no céu, minha filha, tem os anjos masculinos e os femininos. E são milhares que não se pode enumerar. Ela fala com uma prepotência absurda, irmão. O que mais me choca nas heresias da irmã Nadia é que ela fala com uma prepotência absurda, como se as experiências dela tivessem alguma autoridade. Tá entendendo? Do mesmo nível das escrituras. Ela, na seita que ela criou, ela passa isso para a membresia lá. Que toda revelação que ela tem, tá entendendo? Tem o mesmo pé de igualdade das escrituras. Acredite, ela vai usar esse tipo de experiência aí para dar base à questão do ministério pastoral feminino. É o que ela está acabando de falar. E dê uma olhadinha. Então, porque na terra não haveria de ter pastor, diaconisa, bispa, tem tantas por aí. Mas quando Deus chama, ele se responsabiliza por essa pastora. Vê, eu vou até repetir um pouco aqui. Vou repetir um pouco aqui porque ela vai usar a experiência dela para dar base à questão do pastorado feminino. Vamos lá. Céu, minha filha,
tem os anjos masculinos e os femininos. E são milhares que não se pode enumerar. Então, por que na terra não haveria de ter pastora, diaconisa, bispa? Tem tantas por aí. Mas quando Deus chama, ele se responsabiliza por essa pastora, capacita essa pastora, né, para fazer a sua obra na terra, as suas missões. Que o Senhor não mostrou só essas mulheres, não, ele mostrou outra. Então é assim, base bíblica nenhuma, mas revelamentos que não tem base bíblica, ela mostrou vários. Então toda a construção que ela está trazendo aí para sustentar o pastorado feminino não é bíblico, é a base de experiência. Não serve. A Bíblia por si só, ela tem todas as instruções de Deus para a trajetória e desenvolvimento da igreja aqui. Então, na Bíblia, nós não encontramos nenhuma base para sustentar o ministério pastoral feminino. Não existe ordenação feminina nas Escrituras. Aí você me pergunta, mas Pedrosa, e mulher pode pregar? Claro, mulher pode pregar, sem problema, eu não vejo nenhum problema. O que eu não vejo nas Escrituras é ordenação feminina. Mas a Nadir, ela, ao longo desses anos, tem desenvolvido um outro evangelho que não tem base bíblica para subsistir. Eu já vi ela falar absurdos no canal dela e eu já vi gente respondendo aos absurdos que ela inventa lá no canal positivamente. Tá entendendo? Positivamente. E eu queria aqui dar um alerta justamente para esse povo que fica dando base, aplaudindo aos ensinamentos da Nadir. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 1, ele diz assim, ó, versículo 6, lá em cima, ó lá, eu me admiro que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. É o caso da Nadir, trazendo essas revelanébias aí, extrasensoriais, essas abduções alienígenas, tá entendendo? Perturbando o evangelho de Cristo com novas revelações. Aí aqui o versículo de número 8 está aqui, ó. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já foi posto, seja maldito, irmão. Seja anátema. Então, Paulo, ele bate justamente nessa tecla de que se outro evangelho aparecer, outras revelações, outros ensinamentos aparecerem, diferente do que já foi posto, diferente do que foi colocado, outro evangelho deve ser considerado maldito, deve ser considerado amaldiçoado. Mas o que acontece muito hoje, irmãos, é que tem muita gente aplaudindo um outro evangelho que não é o de Cristo. E eu, como um apologeta do reino de Deus, estou aqui na plataforma justamente para denunciar esse outro evangelho que está aí, idiotizando pessoas, mudando, transformando a graça de Deus em libertinagem, em heresia. A minha missão é essa. Tem pessoas que não gostam, a gente não quer, mas enquanto o Pai do Céu me der fôlego de vida, eu vou estar aqui na plataforma denunciando esses hereges que estão pregando heresias, levando um outro evangelho, promovendo um outro tipo de evangelho que não é o de Cristo. Cristo nunca pregou isso aí que a Nadir falou, e nenhum dos seus apóstolos ensinaram nada. A minha pergunta uma vez para um dos discípulos da Nadir, que Nadir costuma dizer que teve arrebatamentos para o inferno, né? E ela cresceu aqui na plataforma, como tantos outros, dizendo que teve arrebatamento para o inferno, foi no inferno. E eu perguntei a um dos servos da Nadir. Eu digo servos porque são servos mesmo, porque lá quem manda é a Nadir, na seita dela. Então eu perguntei a um dos servos de Nadir
da seguinte forma, eu digo, vem cá, me responde uma coisa aí. Se Nadir teve tanto arrebatamento para o inferno, por que na Bíblia você não vê um apóstolo tendo essas experiências de ir para o inferno? Não aparece. Há uma experiência que Paulo conta em 2 Coríntios 12, mas Paulo faz de tudo para que naquela experiência ele não se revele automaticamente, diretamente. Pelo contrário, Paulo omite o nome da pessoa, omite como a experiência aconteceu e omite o que ouviu do outro lado. Paulo diz assim, conheço uma pessoa, não sei se no corpo ou fora do corpo, a experiência eu não sei como é que aconteceu. Então, Paulo omite o nome da pessoa e como a experiência aconteceu. Se foi espiritual, se foi física, Paulo omite. E também omite o que ouviu do outro lado. Né? Ouviu lá, no terceiro céu, no paraíso, palavras inefáveis que não é lícito contar. Então, Paulo omite a pessoa, como a experiência se deu e o que ouviu do outro lado. Outro também que teve uma experiência assim de arrebatamento de sentidos foi João. E o mais interessante é que João, na experiência para escrever o livro de Apocalipse, João vê a morte e o inferno seguindo a morte. Está entendendo? Mas João não é arrebatado ao inferno. Ele vê o inferno, mas não é arrebatado ao inferno. João vê o inferno dar os seus mortos, mas não é arrebatado ao inferno. Ele vê o inferno, mas não é arrebatado ao inferno. Eu perguntei, e aí? Como é que fica essa questão agora? A Nadir está mais especial do que os próprios apóstolos? Porque nenhum apóstolo narra, conta alguma experiência dessa natureza. E fica aqui a minha pergunta para você. O que é que você acha disso tudo? Qual a sua opinião sobre este tipo de ensinamento que a Nadir está promovendo na plataforma? Você acha um ensinamento saudável? Tem base bíblica para isso? Ou você acha que eu tenho razão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Amém? Se você for novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo, venha ser membro do clube de parceiros deste canal. Ok? Uma vez mais, eu lhe agradeço pela gentileza de estar comigo até agora. Eu sou o presbítero Pedrosa e você participou de mais um episódio da série O Caçador de Heresias. Até a próxima. Deus abençoe.